Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nossa reflexão para essa semana diz: um coração que ama todos com amor sem limites. Ama mesmo aqueles que o rejeitam ou até o que condenam. Não basta ter um coração como todo ser vivo, mas é preciso ser coração. Vivemos num mundo onde para muitos falta um coração que os ame. Então, por que a Prof trouxe essa mensagem, né? Da importância da gente ser coração. Estamos vivendo agora uma fase diferente da nossa vida, né? Nunca, nenhum de nós passou por isso. É o momento de a gente mostrar para o nosso semelhante o quanto que a gente gosta dessa pessoa, né? O quanto a gente pode fazer bem para o nosso semelhante, né? Amar ao nosso próximo, né? Acho que agora nessa fase muitas pessoas estão refletindo sobre isso, né? Sobre a gente ser coração nesse período da pandemia, ok? Nosso conteúdo dessa semana, tá? Grécia Antiga, é o capítulo 10 do livro de vocês, página 158 a página 168, né? O que é Grécia Antiga? Né? Essa Grécia Antiga, será que é a Grécia de hoje? Será que é a mesma? Um país lá ao sul da Europa? Essa Grécia Antiga, ela tem pouco coisa em comum, né? Os gregos antigos com os atuais. A Grécia Antiga, ela não era um país em si, tá? Mas ela era como se fosse um mundo grego. Por que um mundo grego? Porque nessa época não se tinha fronteiras, um governo centralizado, bem definido, digamos assim, tá? Tinha várias cidades, tinha vários povoados e, apesar de serem espalhados pela Península Balcânica em si, tá? E no litoral do Mediterrâneo, eles tinham umas coisas em comum, que era o idioma e partilhavam muitos costumes, como um culto aos mesmos deuses e deusas. Tá? Então, isso fazia com que essa Grécia Antiga fosse conhecida como um mundo grego. Ok? Essa Grécia Antiga, ela estava entre as montanhas e o mar Egeu. Era uma região, a condição geográfica dela, né? Era uma área formada basicamente por cadeias montanhosas. Quase 80% do território da Grécia Antiga não era propício para a agricultura, tá? São cadeias montanhosas, né? Não são próprias para a agricultura em si. E isso também foi um dos motivos para que os grupos ficassem mais isolados e independentes uns dos outros, tá? Essas poucas terras férteis que tinha, então os gregos acabaram exercendo atividades econômicas bem diversificadas, comércio, principalmente o comércio marítimo, né, pela localização, né, por estarem próximos do litoral, esse litoral que tinha águas bem calmas, portos naturais e tal, isso acabava facilitando a navegação. Uma das coisas que a Prof falou, esses gregos antigos, eles não se conheciam como gregos, tá? Eles se autodenominavam como helenos, tá? Eles, essa região da Grécia Antiga, eles chamavam de Hélade e eles se chamavam de helenos e não como gregos. Isso foi uma denominação posterior. Okay? A história da civilização grega. Aqui a imagem que a Prof trouxe, muitos de vocês já devem lembrar ou reconhecer
né, essa imagem que a prof trouxe. Essa imagem que a prof trouxe é do cavalo de Troia, né? Os primeiros habitantes que viveram na Península Balcânica chegaram por volta de 2000 a.C. e eles tinham diversas origens. Tinha aqueus, tinha jônios, tinha ólios e, por último, depois vão ter os dórios também, tá? Esses povos, eles foram sendo dominados uns pelos outros, né? Como os diversos aí que a gente já estudou, né? E aí tem um fato específico da civilização grega que vai falar sobre a Guerra de Troia, tá? A Guerra de Troia diz que um príncipe troiano, Paris, raptou Helena, esposa do poderoso rei grego Menelau, levando a declarar guerra aos troianos. O conflito durou 10 anos e, ao final, os gregos saíram vitoriosos. Eles conseguiram sair vencedores por conta de uma ideia dada por Ulisses, um dos heróis da história. Ele sugeriu que fosse construído um enorme cavalo de madeira e que em seu interior ficassem escondidos guerreiros gregos. Depois, o cavalo seria oferecido a Troia. Feito isso, os troianos, ao recebê-lo, interpretaram o ato como um sinal da própria vitória e acabaram levando o inimigo para dentro das muralhas. E aí a gente já pode pensar o que aconteceu, né? Esses troianos comemoram, então, né, a suposta vitória deles, fazem festa, bebem, comem demais e tal. E de madrugada, quando eles estão dormindo, esse cavalo se abre, como está aí na imagem que a prof deixou para vocês, e os soldados acabam dominando, então, os troianos, tá? Esse seria o cavalo de Troia, então, a história da Guerra de Troia, tá? Como a gente sabe sobre essa história, né, da civilização grega, sobre essa história da Guerra de Troia? Ela é narrada por Homero, tá? Que é um dos escritores da Grécia Antiga. A principal fonte para a Grécia Antiga são os escritos de Homero. As obras Ilíada e Odisseia são duas obras bem famosas do Homero. Não existe uma comprovação dessas obras, se realmente o que ele narra nessas obras teria acontecido, mas, né, os escritos de Homero são os escritos mais importantes sobre a civilização grega. Tá? A prof falou que era uma região, a Península Balcânica foi povoada por diferentes povos. A prof falou aqueus, jônios, eólios e, por último, teriam chegado os dórios. Então, como todos os outros povos, a prof sempre já dizia em sala, né, eles acabam sendo dominados por um outro povo, vai chegando e vai se modificando. Então, os dórios, eles teriam chegado entre 1200 e 800 a.C. na Península Balcânica. E eles passaram a viver em pequenas comunidades conhecidas como genos, tá? Esses genos tinham uma vida bastante simples, né? Viviam de forma corporativa. Geralmente, esses genos, então, pequenas comunidades, tá? Que viviam com um grau de parentesco, pode-se dizer assim. Quem liderava esses genos geralmente era o homem mais velho, que também era conhecido como pater, que era o líder. Essas comunidades, esses genos vão crescendo e quem vai morando próximo, né, acaba se unindo e formando um grupo um pouco maior. E aí esses vários genos, com esses vários pater, esses pater vão ser conhecidos como os melhores e eles passam a dominar as terras.
E aí aquelas comunidades antigas que eram comunidades corporativistas, que eram comunidades coletivas, eles se transformam numa sociedade um pouquinho mais complexa, que seriam as polis, tá? As polis era como se fossem as nossas cidades hoje, tá? Mas essas cidades, elas eram cidades-estado. Isso a prof também já falou quando a gente tinha aula em sala ainda, né? Que a cidade-estado é como se cada cidade fosse um estado, que tivesse suas próprias leis, suas próprias regras, né? Elas são independentes em si com seu próprio governo, ok? Então, a polis era o quê? Era um centro político, econômico, social e cultural de uma região. Era constituído por uma área urbana com os arredores rurais, cuja produção agrícola abastecia a cidade. Então, para se ter uma polis, tem que ter espaço rural ou espaço urbano, digamos assim. E cada uma delas tem a sua constituição, o seu estilo político, o seu estilo econômico, né? Mas, ao mesmo tempo, elas tinham características em comuns, que era o quê? A existência de espaços públicos onde se tomavam decisões políticas. E podia ser por um conselho de anciãos ou por assembleia, por reuniões. E dessas polis do mundo grego antigo, as principais foram Atenas e Esparta. Tá? No próximo capítulo, na próxima semana, vai falar específico sobre Atenas e Esparta. Tá? Então, esse nosso capítulo foi bem curtinho, só o que a gente tem que aprender sobre essa Grécia Antiga, né? Que a Grécia Antiga não é a Grécia atual e que, de início, eles nem se reconheciam como gregos, eles formavam pequenas vilinhas, digamos assim, os genos, né? Pequenas comunidades que foram evoluindo até se formarem polis. E as polis eram como se fossem cidades-estados, tá? Que eram independentes entre si e tinham algumas coisas em comum, como o espaço público. E as principais polis, então, gregas foram Atenas e Esparta, que a gente vai trabalhar na próxima semana. A atividade para vocês, então, é o capítulo 10, fazer a leitura do capítulo 10, fazer você o historiador e a questão invertida da página 165. Na atividade da semana, para vocês postar no AVA, vocês vão fazer um desenho, ou até mesmo, quem tiver disponibilidade aí de material, de tempo e tal, pode fazer uma pequena maquete do cavalo de Troia. Vocês vão pesquisar um pouquinho sobre a história, ou mesmo no vídeo que a prof deixou isso como sugestão no link para vocês, vai ter também sobre a história do cavalo de Troia, a guerra de Troia, e aí vocês vão fazer o vídeo e contar a história para a prof, como vocês aprenderam, ok? Na internet, a prof deixou então o link para vocês assistirem, que estava, nosso material lá do Poliedro estava sem vídeos, mas aí tem, de novo da coleção Grandes Civilizações. Ok, pessoal? Uma boa semana para todos.